Casa Branca anuncia tarifas de 25% para importação de aço e alumínio, válidas a partir de março. Novo decreto de Donald Trump afeta mercados estrangeiros e principalmente do Brasil. Em Washington, o rei da Jordânia nega a proposta de Trump e descarta retirar palestinos da faixa de Gaza. Países árabes correm contra o tempo e tentam encontrar alternativa para a região. Cresce a expectativa pelo cessar-fogo no leste europeu. Donald Trump conversa com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. E Kremlin confirma planos para a reunião com o presidente americano. Você vai ver também, com déficit de 2 trilhões e sob ameaça de falência, o governo americano intensifica corte de gastos. Funcionários públicos são demitidos e juízes bloqueiam decretos da presidência. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou a ameaça e anunciou a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio. A medida pode impactar os mercados canadense, mexicano, asiáticos e também aqui do Brasil. Confira na reportagem de Bruna Milan. Não é a primeira vez que Donald Trump aplica a taxação contra o aço e alumínio. Em março de 2018, ainda no primeiro mandato, a medida chegou a ser decretada pelo presidente americano com valores similares nas tarifas. Na ocasião, Trump alegava uma proteção da segurança nacional do país e os riscos à infraestrutura de defesa pela dependência dos produtos estrangeiros. Agora, de volta à Casa Branca, o presidente também retomou as tarifas. A principal justificativa é o fortalecimento da indústria interna americana como parte da política do America First. Mas a taxação também pode representar novos riscos para uma guerra comercial ao redor do planeta. Cerca de 25% de todo o aço utilizado nos Estados Unidos vem de fora do país, com destaque para Canadá, Brasil, México, Coreia do Sul e Vietnã. Já no caso do alumínio, muito utilizado no transporte e na construção, o problema interno pode ser pior, com mais de 50% de importação. Mais uma vez, o Canadá pode ser o principal afetado. O país exporta 3.200.000 toneladas de produtos para os americanos, bem à frente do segundo colocado, os Emirados Árabes Unidos. E o efeito imediato pode acabar sendo prejudicial para todos os lados. Além de dificultar a produção internacional, os Estados Unidos podem ver um aumento da inflação. O CPI, Índice de Preços ao Consumidor, teve alta de 0,5% em janeiro, o maior aumento para o período de um mês em 1 ano e meio no país. Além disso, especialistas alertam que a proposta de Trump em desenvolver a indústria do aço no território americano pode demorar a se concretizar. Isso porque a construção de fábricas e a exploração das matérias-primas são consideradas complexas e, em geral, chegam a levar anos até se tornarem realidade. E a capacidade de produção é um problema grave nos Estados Unidos. No caso do alumínio, o país gerou apenas 670.000 toneladas métricas em 2024. Bem abaixo dos 3.700.000 no começo do século, quando a demanda americana já era de 4,3 milhões por ano. A medida só deve entrar em vigor a partir de 12 de março, mas até lá, os países afetados buscam se movimentar e encontrar soluções. Na União Europeia, a presidente Ursula von der Leyen chamou as tarifas de injustificáveis e prometeu respostas à altura. Já Canadá e México adotaram posturas diferentes. O primeiro-ministro Justin Trudeau falou em ações firmes e claras contra a nova política comercial americana, enquanto a presidente Claudia Sheinbaum optou por um tom mais conciliador, e ministros do governo falaram em um possível tiro no pé de Trump. Os dois países norte-americanos devem ser os mais afetados pela medida. A Casa Branca confirmou que as tarifas ao aço e alumínio devem se somar aos 25% de taxação a todos os bens canadenses e mexicanos, elevando os custos em 50% e deixando o futuro ainda mais incerto. Quem vai comentar todos os assuntos envolvendo Donald Trump e a Casa Branca, que tem muita coisa para a gente comentar, é o mestre em Relações Internacionais, Urian Fancelli. Urian, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Obrigado, prazer estar aqui.
Olha, a gente acompanhou agora na reportagem da Bruna Milan, ela falando que não é a primeira vez que Donald Trump faz uma tarifa como essas para o aço e para o alumínio. Ele já fez isso no primeiro mandato, as mesmas tarifas de 25%, também na tentativa de reforçar a indústria nacional. Mas isso não funcionou lá atrás. Qual que é a aposta de Donald Trump agora? A busca dele é por tentar ter algum tipo de margem de negociação individual com cada um dos países, que foi meio que o que aconteceu lá atrás, né? Essas tarifas vieram e aí foi negociando caso a caso. Então houve ali um pouco de descontos, de cotas para alguns países da Europa, a mesma coisa em relação ao Brasil. Então ele faz isso para ganhar uma margem para negociar mais na frente. Agora, esse modelo de cotas, ele está sendo cogitado para uma nova fase dessa taxação, que vai começar a partir de março. Você acredita que essa é a saída mais fácil nesse momento, pelo menos? Eu acho que pode ser uma possibilidade, sim, né, levando em conta tudo que o Donald Trump ele tem feito até então, o que a gente viu já logo nos primeiros dias de mandato dele. Ele pegando, impondo já as tarifas ao Canadá, ao México, para depois voltar atrás. Então, acho que esse modelo de jogar, de assustar os seus parceiros para depois negociar algo, provavelmente é o que vai acontecer e provavelmente vai adotar tudo aquilo que deu certo, e as cotas são um exemplo claro disso. Agora, Oriana, a gente quando fala de indústria de aço, indústria do alumínio, são indústrias de uma complexidade um pouquinho maior. Não é como a gente fazer aqui uma barraquinha de doce, algo assim. Leva um tempo para que essas indústrias fiquem prontas, comecem a trabalhar e deem resultados. Esse é um cálculo, é um risco que Donald Trump está ciente que ele está correndo nesse momento, porque até ele conseguir resultados lá nos Estados Unidos para a economia, isso pode demorar para acontecer. Ele sabe que pode ter um custo inicial, então um choque que pode impactar a população norte-americana, e até mesmo por isso que ele tem tentado já mudar o discurso um pouquinho. Tanto é que ele fala que no começo pode ser um pouco difícil, algumas pessoas podem sentir isso no bolso, mas que é algo que no longo prazo vai valer a pena para os norte-americanos. E há também esse risco de guerra comercial que está se instalando, né? A gente viu declarações da União Europeia, declarações da China, o Brasil está se movimentando, vários mercados ao redor do mundo se movimentando. Isso pode ter também algum impacto até diplomático? Pode, e a gente tem visto dois tipos de posturas diferentes. Na verdade, três. Uma daqueles países que, no primeiro momento em que vê esse tipo de ameaça, eles já cedem logo de cara porque entendem a importância dos Estados Unidos para suas economias. Um exemplo claro disso foi a Colômbia, né? Que passou a aceitar aqueles voos com imigrantes porque sabe que 25% das suas exportações são para os Estados Unidos. Outro exemplo que a gente viu é de países como a China, que sim, eles retaliaram as tarifas, mas antes de retaliar, o que eles fizeram? Levaram isso para a OMC, porque eles acham que dessa maneira podem conseguir um pouco de legitimidade. Até mesmo por isso que a gente viu na sexta-feira o presidente Lula falando que é algo que ele pode fazer também, levar isso para a OMC, que não deve resolver muita coisa, ela está travada desde 2019 por culpa, em parte, dos Estados Unidos, que bloquearam a nomeação de novos juízes, mas é uma maneira de tentar soluções multilaterais e se distanciar daquilo que faz o Trump, que é impor condições unilaterais. Olha, Oriana, a gente teve uma semana muito cheia envolvendo a Casa Branca. Vou deixar você aqui com a gente no estúdio para comentar também outros assuntos. Por exemplo, Donald Trump voltou a falar sobre uma possível compra da faixa de Gaza nesta semana. Desta vez, as conversas foram com o rei Abdullah II da Jordânia, que foi recebido lá na Casa Branca. Quem conta pra gente é a Valéria Luizetti. A polêmica ganhou ainda mais espaço. Em Washington, Donald Trump voltou a insistir na ideia de tomar controle da faixa de Gaza e realocar a população palestina. A sugestão, que levaria à eventual construção da Riviera do Oriente Médio, já havia sido contestada pela comunidade internacional e foi alvo de questionamentos pela imprensa que acompanhava a reunião. Você quer tomar a faixa de Gaza sob qual autoridade? É um território soberano. Sob a autoridade dos Estados Unidos. Senhor presidente, você iria ordenar a construção de propriedades em Gaza depois disso? Não. Eu tive uma boa carreira no setor imobiliário. Sabe quando você faz o que eu fiz nos últimos anos, incluindo os últimos 4 anos, onde eu deveria estar fazendo outra coisa? Francamente, porque as pessoas sabem disso agora. Mas quando você faz o que eu fiz, você pode fazer ainda melhor para as pessoas quando se é presidente. Quando você é presidente, você pode fazer algo.
O visitante, o rei Abdullah II da Jordânia, bateu o pé e manteve o posicionamento contrário à medida. Acho que a questão é fazer com que isso funcione de um jeito que seja bom para todos. Obviamente, temos que olhar quais são os melhores interesses dos Estados Unidos, das pessoas na região e especialmente do meu povo na Jordânia. E nós teremos discussões interessantes. Uma das coisas que podemos fazer de imediato é retirar 2.000 crianças que estão com câncer ou com alguma outra doença grave e levá-las para tratamento na Jordânia o mais rápido possível. Aí acho que devemos aguardar pelo plano do Egito sobre como podemos trabalhar com o presidente dele nos desafios sobre Gaza. O monarca jordão defendeu que a agenda seja discutida em conjunto com o Cairo, já que a proposta de Donald Trump inclui a retirada dos palestinos para os dois países, que rejeitam a ideia. O governo egípcio, inclusive, teve uma dura reação ao projeto. O presidente Abdel Fattah al-Sisi confirmou que não deve ir à Casa Branca enquanto o atual plano estiver em pauta. Ainda na terça-feira, o Egito afirmou planejar a apresentação de um texto que garanta a reconstrução da faixa de Gaza e, ao mesmo tempo, mantenha a população no local. Outros países do mundo árabe também ficaram enfurecidos com a proposta americana e defendem a manutenção dos palestinos no território. Segundo o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abu Ghait, a ação de Trump seria inaceitável. Atualmente, mais de 5,5 milhões de refugiados vivem em países da região, e a ideia de que mais 2 milhões podem precisar de refúgio preocupa. Os moradores de Gaza temem que uma nova saída poderia se tornar permanente, dando início a uma Nakba, termo em árabe que significa catástrofe. Já os países da área, como o Egito e a Jordânia, alegam possíveis problemas de direitos humanos. Para os egípcios, o maior temor é de uma entrada de terroristas ligados a grupos como o Hamas, enquanto o presidente al-Sisi é conhecido pela intolerância contra movimentos tradicionalistas. No meio tempo, a comunidade internacional tem buscado consenso e ajuda. Por telefone, o rei Abdullah conversou com o presidente da França, Emmanuel Macron, para tratar de avanços perigosos em Gaza. Já o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o Sheikh Mohammed bin Zayed, entrou em contato com o secretário de Estado americano Marco Rubio. A alegação do governo dos Emirados, um dos poucos na região que mantém relações com Israel, é de que apenas a solução de 2 estados pode funcionar. Os chineses também entraram na discussão. Um pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores do país ressaltou que a faixa de Gaza pertence aos palestinos e se manifestou contra um deslocamento forçado. Um relatório divulgado pela ONU nesta semana revelou que a reconstrução da faixa de Gaza deve custar mais de 53 bilhões de dólares, o equivalente a 306 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro deve ser utilizado no curto prazo, dentro de até 3 anos. Agora, a bola parece estar com Egito e Jordânia. Os 2 países devem correr contra o tempo e buscar uma solução em comum, na expectativa de que as conversas com Donald Trump possam levar a uma paz duradoura. Urian, solução em comum. Os Estados Unidos falam uma coisa, Donald Trump quer a retirada dos palestinos, quer construir uma riviera do Oriente Médio. O Egito e a Jordânia nem consideram essa ideia. É possível a gente encontrar um meio termo entre essas 2 posições? Eu acho bastante difícil. Vale lembrar que esse posicionamento do rei da Jordânia depois dessa conversa com Donald Trump, ele foi bastante diplomático. Ele sabia que ele estava nos Estados Unidos, que ele precisava falar alguma coisa, mas é algo que ele é contra. Isso porque a população de palestinos na Jordânia hoje, ela é imensa. Então o país, ele não teria condições de receber essas pessoas. A mesma coisa em relação ao Egito, como foi mostrado, eles têm medo de uma disseminação ali daquela irmandade muçulmana, né? Eles têm medo também de que o país possa ser alvo dos israelenses, caso esses grupos terroristas façam algum tipo de ataque contra Israel. Mas eu acho que isso chama atenção, algo chama atenção, que é a imprevisibilidade do Donald Trump. Ele deixa claro que nesse segundo mandato pode haver sim interesses econômicos por trás disso, mas dá para ver que ele quer deixar algum tipo de legado. E é um legado que é bastante perigoso, porque não leva em conta os países da região
e isso se choca também com outro legado que ele já deixou claro que queria deixar, que era de dar continuidade aos acordos de Abraão, ou seja, de estabelecer relações entre a Arábia Saudita e Israel. A Arábia Saudita se posicionou completamente contra isso. Vale lembrar que o próprio Benjamin Netanyahu, o aliado do Donald Trump, essas declarações sobre Gaza vieram depois de um encontro também entre os dois, e o Netanyahu fez também um comentário dizendo que talvez um Estado da Palestina pudesse ser formado em território da Arábia Saudita. Ou seja, os países árabes não estão gostando desses posicionamentos porque eles não estão levando em conta a população palestina na região, que é de mais de 5 milhões de pessoas. Aí você fala em países árabes, população palestina. Os egípcios têm essa posição de, a princípio, não querer a entrada desses palestinos vindos de Gaza por conta de um temor ali de um desequilíbrio interno que isso poderia provocar, principalmente com possíveis terroristas ali no meio. Isso é uma possibilidade real? E se sim, a gente estaria ali desencadeando uma grande bola de neve na região, né? É uma possibilidade, e vale lembrar também que existe um outro estudo que foi feito por um professor da Universidade de Chicago, Robert Pope, que fala o seguinte, que ele constatou, com base em vários países, vários territórios analisados, que quando há uma ocupação militar em algum lugar, a chance que daí saiam terroristas que usem ataques terroristas suicidas para alcançarem seus objetivos políticos é muito maior. Ou seja, em um Oriente Médio ali que já é um caldeirão de instabilidade, o Trump fazer isso, ele poderia transformar os Estados Unidos também em um alvo desses grupos terroristas que jamais aceitariam uma ocupação norte-americana da faixa de Gaza. Bom, vamos mudar de assunto aqui, passar para outra parte do mundo. Agora tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo durante essa semana, inclusive com falas e ações de Donald Trump que repercutiram bastante nesses últimos dias. O presidente americano conversou por telefone com o líder russo Vladimir Putin e também com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Segundo Trump, os dois presidentes demonstraram vontade em negociar um acordo e encerrar a guerra no leste europeu. Em Moscou, o Kremlin confirmou que o encontro entre Putin e Trump deve ser organizado rapidamente. E a expectativa é de que a reunião aconteça nas próximas semanas lá na Arábia Saudita. O republicano ainda declarou que a Ucrânia deve fazer parte das conversas junto com outros grupos, em meio ao pedido de países europeus para também participar das negociações. Na Casa Branca, Donald Trump pediu que a Ucrânia compartilhasse recursos naturais do país com os Estados Unidos em troca de ajuda militar. Um documento com uma proposta feita por Kiev sobre o tema foi entregue à delegação americana durante a Conferência de Segurança de Munique na última sexta-feira e vai para a análise do governo americano. Até o momento, os Estados Unidos não descartam que a Ucrânia possa seguir no processo de adesão à OTAN e garantir a manutenção das fronteiras do país de antes da guerra. Mas os dois pontos são considerados difíceis pelos americanos. Urian, difícil, pelo visto, é pouco, né? Parece algo irreal nesse momento que a Ucrânia consiga seguir no processo de adesão da OTAN, manter as fronteiras de antes da guerra, se as negociações pelo cessar-fogo caminharem como elas indicam que vão caminhar, né? Existe um posicionamento que muitas vezes acaba sendo dúbio por parte dos Estados Unidos, que falam uma coisa. Então foi o caso, por exemplo, do Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa. Ele estava em Bruxelas, na OTAN, e ele falou o seguinte, que muito dificilmente a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Então depois a gente já vê um posicionamento depois das críticas que surgem por conta das declarações, de voltar atrás em relação a isso. O que ele fala também? Ele fala que dificilmente a Ucrânia vai recuperar aqueles territórios perdidos em 2014, ou seja, Crimeia. A impressão que dá é que ele já está dando de mão beijada para a Rússia tudo aquilo que o Vladimir Putin quer. O que vai aí é contra toda aquela maneira de negociar do Donald Trump. O que ele tem feito até então que a gente tem observado? Ele vai lá, impõe certas condições ou faz um tipo de ameaça para negociar algo posteriormente. A gente nunca viu antes o Trump já chegando para negociar, dando a munição para o outro lado. Então, isso mostra que parece que ele está muito mais ao lado da Rússia do que da Ucrânia. Então, a princípio, claro, as negociações ainda vão se desenrolar, a gente ainda vai ver isso acontecer nas próximas semanas. Mas o Putin sai com um pé na frente, não? Ele está comemorando. Inclusive, ele tem replicado diversos discursos feitos pelo Donald Trump
para a imprensa russa, o que isso mostra que existe um alinhamento. O que ele falou, por exemplo, algumas semanas atrás? Que se o Donald Trump fosse o presidente lá em 2020, né, que as eleições foram roubadas dele, segundo Putin, que ele jamais teria invadido a Ucrânia, que a guerra não teria começado. Então, ele faz exatamente aquilo que ele sabe que o Donald Trump gosta, que é bajulação. E aí a gente tem um certo desgaste, isso gera um certo desgaste na União Europeia, principalmente, que investiu bastante dinheiro na Ucrânia nos últimos anos, mesmo também para os cofres americanos. Como é que ficariam esses dois lados diante dessa situação? A gente viu com os últimos posicionamentos, inclusive uma postagem do Donald Trump nas redes sociais, parece que o Trump e o governo dele estão empurrando toda a responsabilidade pela segurança da Ucrânia para a Europa. Só que acontece que a Europa sozinha, ela não conseguiria proteger a Ucrânia. Eles poderiam passar a enxergar a Ucrânia como uma possibilidade de, por exemplo, de fortalecer as tropas europeias. A Ucrânia, que ao longo dos últimos 3 anos tem desenvolvido muitas habilidades no campo de batalha, tem desenvolvido o setor tecnológico, produção de drones. Então, seria um exército hoje que, se caso fosse incorporado às forças europeias, poderia fazer a diferença. Mas, de momento, não tem muito o que a Europa fazer. Pelo contrário, há desafios logísticos, inclusive de envios de munição, de armamentos europeus para a Ucrânia. Então, no momento no qual o Trump mostra que ele não é um aliado muito confiável, que é meio que cada um por si, que ele ataca a própria OTAN, fica difícil achar uma solução para a Ucrânia. E toda aquela resiliência que a gente viu de Volodymyr Zelensky até o momento, são quase 3 anos de guerra. Nesse ponto aqui, parece que está indo agora por água abaixo, né? Eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado para não relativizar a força que os ucranianos tiveram até agora. Eles, que são um exército muito menor do que os russos, conseguiram resistir bastante até agora. Mas os esforços acabam sendo ali ignorados nesse momento, né? Eles têm sido ignorados. O Volodymyr Zelensky, ele está, sem dúvidas, em uma posição bastante difícil, porque ao mesmo tempo em que ele acaba sendo humilhado pelos Estados Unidos, ele não pode fazer críticas diretas, porque ele já entende como é a personalidade do Donald Trump. Então ele acaba tentando demonstrar força e apoio, apelando ali para alguns outros líderes europeus. Então ele fez postagens ao longo da semana dizendo, por exemplo, que conversou com Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha, ou com o Donald Tusk, que é o primeiro-ministro da Polônia. Então, ele está numa posição difícil, ao mesmo tempo em que ele fala também que a Europa sozinha não daria conta de proteger a Ucrânia. Bom, a gente vai ficar de olho no que vai acontecer nessas conversas, que devem começar a expectativa até mesmo na próxima semana. Pode ser que isso já aconteça, é um pouco difícil. Vamos ver as agendas dos líderes envolvendo essa história. Um outro ponto para a gente tocar aqui é a relação entre Donald Trump e Elon Musk, que também foi destaque nessa semana. A Casa Branca decidiu acelerar o processo de demissão de funcionários públicos em todo o país. Pelo menos 1.000 servidores do Departamento dos Assuntos de Veteranos, o órgão que garante serviços públicos de saúde para militares americanos, e 3.000 servidores do Serviço Florestal dos Estados Unidos foram desligados nos últimos dias. Segundo o levantamento do governo dos Estados Unidos, 280.000 funcionários públicos foram contratados há menos de 2 anos e ainda estão em período probatório, o que facilitaria o encerramento dos contratos. Também nessa semana, Donald Trump demitiu o inspetor-geral independente da USAID, Paul Martin, após críticas feitas ao governo pelas tentativas de desmantelar a agência. Já Elon Musk comprou a briga de Trump contra o sistema judiciário americano, citando um abuso de poder pelo bloqueio de decretos do presidente. Segundo o empresário sul-africano, o déficit das contas públicas nos Estados Unidos chega a 2 trilhões de dólares e o país pode ir à falência. Brian, uma briga forte que a Elon Musk está comprando junto com o Donald Trump, principalmente essa questão dos juízes. Há um balanço muito bem definido da democracia nos Estados Unidos, né? E ele tem uma influência cada vez maior e que já tem começado a incomodar algumas pessoas. Ele teve, por exemplo, uma reunião com a Suzy Wiles, que é a chefe de gabinete do Donald Trump, porque ele estava tomando algumas atitudes, até fazendo ofertas para que as pessoas deixassem seus cargos sem passar por essas agências. Então agora eles estão tentando estruturar isso tudo de certa maneira para que o departamento dele fale diretamente com outros departamentos e ele não tome decisões ali unilaterais e que acabe
passando ali, contornando decisões de outras pessoas. É algo sem precedentes, ele está tendo acesso a informações bastante privilegiadas, como a gente observou no caso do Departamento do Tesouro norte-americano. Isso nunca tinha acontecido na história do país até então, de um empresário ali do setor privado ter acesso a determinados tipos de informação. Então isso preocupa bastante. Agora, rapidamente para a gente encerrar, tem um buchicho rolando aí na Casa Branca de que o presidente dos Estados Unidos, de fato, é o Elon Musk. Até o filho do Elon Musk deu ali um chega para lá no Donald Trump nessa semana, provocou um incômodo ali no Salão Oval. Qual é o tamanho? Como é que a gente pode mensurar a influência de Elon Musk no governo até agora? Ele foi o maior doador para a campanha do Donald Trump. E o Trump, ele tem respeito por pessoas que mostram sucesso, né, dessa maneira. Então, sem dúvida, é uma influência muito grande, mas eu até aproveito para falar aqui, para deixar registrado, que é uma relação pela qual eu, apesar de entender o jogo de interesse dos dois lados, do Trump de querer o apoio do homem mais rico do mundo e do Musk de querer ter relações com o homem mais poderoso do mundo, os egos ali são ambos muito grandes. Então, eu acho que dificilmente eles vão conseguir, ao longo dos próximos 4 anos, dividir o mesmo espaço. Se o Musk começar a brilhar muito, o Trump vai ter dificuldade de engolir. Bom, vamos ver o que vai acontecer então nos próximos 4 anos e vamos contar com a sua participação aqui nos próximos JP Internacional. Urian Fancelli, mestre em Relações Internacionais, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom, agora hora da gente conferir o que foi destaque nessa semana e o que será destaque na próxima no Radar Internacional. Radar Internacional. Hora da gente conferir o que foi destaque, o que foi manchete nessa semana. Começando pela Argentina, que tem inflação de 2,2% em janeiro, o menor índice mensal desde julho de 2020. No acumulado de 12 meses, a taxa é de 84,5% em meio a uma política de austeridade do presidente Javier Milei, mas que tem seus custos sociais. Já na Itália, o Papa Francisco foi internado com um quadro de bronquite. O pontífice de 88 anos foi lá para o Hospital Gemelli, em Roma, depois de uma semana com complicações por conta da doença. Melhoras para o Papa. Na Alemanha, um atropelamento em Munique deixou 36 feridos. O caso aconteceu às vésperas da abertura da Conferência de Segurança e o motorista, um cidadão afegão de 24 anos, foi detido pela polícia. Virando a página aqui no Radar Internacional, 127,7 milhões de americanos acompanharam a decisão do Super Bowl pela Fox, a maior audiência da história do evento. Os destaques foram o show do intervalo com Kendrick Lamar, a propaganda de Kanye West, a presença de Donald Trump e Taylor Swift e, claro, a vitória dos Philadelphia Eagles. No Equador, Daniel Noboa e Luísa Gonzalez vão ao segundo turno das eleições presidenciais. A oposicionista de esquerda surpreendeu e ficou praticamente empatada com o atual presidente. O segundo turno é só no dia 13 de abril, tem tempo até lá. Líderes se reúnem para a conferência sobre inteligência artificial em Paris. O destaque ficou com o discurso do vice dos Estados Unidos, J.D. Vance, que falou em uma inteligência artificial livre de parcialidades ideológicas. E para a gente ficar de olho na agenda da próxima semana, começando por terça-feira, dia 19, é a abertura da CEPAC. Conservadores de todo o mundo se encontram em Washington para o evento, a Conferência de Ação Política do Movimento Conservador. Esse evento, aliás, deve durar 4 dias e receber diversas autoridades internacionais. Na Coreia do Sul, também na terça-feira, é o início do julgamento do presidente Yoon Suk-yeol, que começa a ser julgado pela declaração de lei marcial. O caso levou ao impeachment do chefe do executivo sul-coreano no final do ano passado, e vocês acompanharam tudo aqui na Jovem Pan News. Na quarta-feira, dia 20, sem a presença de Marco Rubio, ministros do G20 se reúnem em Joanesburgo, na África do Sul. O secretário de Estado americano descartou a participação, alegando uma agenda anti-americana dos anfitriões. Também no dia 20, virando a nossa página para a próxima semana, o presidente Donald Trump completa 1 mês de volta à Casa Branca. A expectativa de que ele faça um balanço do novo governo até o momento, e que governo agitado a gente tem acompanhado por aqui. Já no domingo, dia 23, milhões de alemães vão às urnas para as eleições federais do país. Até o momento, as pesquisas indicam uma volta da CDU, a União Democrática Cristã de centro-direita, que pode voltar ao poder. E esse foi o Radar Internacional dessa semana.
Olha só essa história, o surgimento de uma bactéria deixou as águas de um rio na Argentina completamente verdes. E nem mesmo as capivaras locais conseguiram escapar. A Camila Yunes conta pra gente. O fenômeno é considerado relativamente comum todos os anos, mas vem aumentando de intensidade por conta do aquecimento global. A causa por trás da cor esverdeada das águas é a aparição de uma cianobactéria, que já foi identificada por cientistas. A região mais afetada é a represa binacional de Santo Grande, na fronteira entre Argentina e Uruguai. Nas últimas semanas, o local foi tomado por um forte odor. Milhares de peixes mortos apareceram nas margens do rio e as peles das capivaras que vivem na área ficaram completamente verdes. Segundo o doutor em Ciências Biológicas e pesquisador do Instituto Nacional de Limnologia da Argentina, Diego Frau, as cianobactérias têm uma função importante no ecossistema, mas as altas concentrações podem ser prejudiciais. O contato com o organismo também pode ter risco tóxico para os seres humanos, principalmente em meio às altas nas temperaturas e à junção de nutrientes na água. Em exposição leve, as cianobactérias podem gerar problemas de dermatite e causar diarreia, vômitos e dor de cabeça. Já em casos mais complexos, a infestação gera problemas hepáticos e no sistema nervoso. Só na última semana, 15 cidades na província de Buenos Aires emitiram um alerta para a detecção das bactérias. A expectativa é de que o fenômeno dure algumas semanas até que seja completamente controlado. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.